Olá, o Saúde Ativa está no ar aqui no seu canal Legislativo Municipal. Olha, estou aqui para te motivar a cuidar ainda mais da sua saúde. E para isso, vamos começar o programa falando sobre rotulagem. No quadro Comer Bem, o chefe César Sotelo preparou uma receita prática e deliciosa de frango. E no quadro Oncolegal, Rafaela Macedo conversa com a psicóloga Raquel Bezerra sobre o Setembro Dourado. Está imperdível. Para manter uma dieta balanceada, é fundamental conhecer as propriedades dos alimentos que consumimos, não é isso? Por conta desse fator, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, tornou obrigatória a veiculação de um rótulo nutricional nas embalagens dos produtos. Nele devem constar os valores energéticos e a quantidade de carboidratos, proteínas, gorduras totais, fibras e sódio dos alimentos. Outras informações, como presença de vitaminas, são opcionais, mas vem cá, você sabe ler os rótulos? Isso influencia na sua escolha dos produtos? Confira a matéria sobre a importância dessa prática. Roda VT. Os alimentos industrializados estão presentes na alimentação da maioria das pessoas. Não tem para onde correr. Mas você sabe fazer as escolhas mais saudáveis? Ou seja, menos prejudiciais à saúde? Quem te dá essa informação nutricional é justamente os rótulos. E como lê-los? É importante, inicialmente, você observar os ingredientes. Por quê? Tem uma lógica e um motivo deles estarem naquela disposição. Por exemplo, o primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade. Então, você às vezes pega um produto, tem lá açúcar. Então, o que tem mais naquele produto é açúcar. Ou seja, eles estão em ordem crescente, certo? Outro ponto, ficar atento ao item lá, porção. Porque às vezes a gente pensa que aquela tabela nutricional é do produto todo. E não é, só da porção. Um exemplo simples, biscoito recheado, né? Quando você vai olhar a porção, são 3 unidades, ou seja, aquele valor ali são para 3 biscoitos e não um pacote. Então, às vezes, pensa só isso de calorias, mas são 3 e não um pacote. Então, ficar atento à porção, a ingredientes e a nomezinhos diferentes, né, como dextrose, maltose, que é o açúcar, disfarçado lá com outro nome. O sal e o açúcar estão muito presentes nos alimentos por uma necessidade de conservação e é preciso ficar atento à quantidade deles. Eu sempre recomendo, quanto menos ingredientes, melhor. E quando você vê nomes muito estranhos, fique desconfiado. É sinal que ali tem muito conservante, acidulante. Então, mais simples possível. Um exemplo, suco de uva integral. É só você olhar lá o ingrediente. Qual é o ingrediente? Uva. Pronto. Não precisa ter mais ingredientes. Então, quanto menos ingredientes, melhor o produto. O consumidor precisa ficar atento. Mesmo com toda a correria diária, é preciso parar um pouco e olhar os rótulos. Correria do dia a dia. O que é que adianta correr tanto e levar um gato por lebre e depois ir parar no hospital e depois sair indisposto em casa e depois não servir para o que você queria porque não tem o ingrediente necessário ou ser uma coisa que você é até alérgico, né? Que vai fazer mal à sua saúde. Então, assim, a correria do dia a dia, o que é importante é a gente dar um tempinho. E o rótulo das informações, ela é a mais importante e que mais rápido e mais claro você pode ter. Agora vamos a um breve intervalo e na volta vamos aprender como preparar um prato super saudável e delicioso. Quem nos ensinará será o renomado chefe César Sotelo. Não sai daí, hein? Estamos de volta com Saúde Ativa e antes de irmos ao quadro Comer Bem, eu quero te lembrar que você pode acompanhar todo o trabalho desenvolvido pelo vereador que você elegeu através do portal da Câmara. Anota aí, é o www.cmaju.se.gov.br. Ah, e você sabia que é possível baixar o aplicativo da TV Câmara Aracaju para iOS e Android e acompanhar toda a nossa programação de onde quer que você esteja? É muito simples, rápido, baixa agora. Agora é hora do quadro Comer Bem. Hoje eu convidei novamente o chefe César Sotelo, que já esteve aqui conosco em outros programas. César preparou um prato aparentemente simples, gente, mas com aqueles truques que só um chefe sabe dar para deixá-lo com um sabor especial. Vamos aprender? Olha só, gente, se tem uma coisa que todo mundo tem em casa, né, chefe, é um filé de frango. Tá na dieta de praticamente todo mundo. Mas, e se tratando de César Sotelo, não vai ser qualquer filé de frango, né, César? O que é que você vai preparar pra gente hoje? Então,
Muita gente gosta de comer esse frango grelhado, mas eu acho o frango só grelhado tão insosso, fica Pois sem gosto. Fica seco, né? Fica Não, o frango verdade. não fica com aquele sabor gostoso, a gente não sente vontade de comer. É porque nem todo mundo tem o seu talento, chefe. Aí a gente prepara lá de qualquer jeito. Esse frango é meio que uma invenção minha. Aqui é um carro-chefe daqui do Oliva. Certo. Né? Ele é um frango recheado com queijo coalho e alecrim, né? As pessoas até surpreendem ao pedir esse prato, que dizem que é muito saboroso. Acha que vai vir qualquer franguinho assim, sem gosto, mas não, tem um toque todo especial, né? Eu tô fazendo a receita hoje um pouquinho mais light, Certo. né? Aqui na casa ele vai regado com a manteigazinha de garrafa. A gente vai abrir mão dessa manteiga, né? Pra Mas ficar mais hoje saudável. vamos ficar mais saudável aqui, tá? Então vamos lá. Qual é? Os ingredientes são simples, né? Vai acompanhar com a salada. Eu vou acompanhar ele com a salada, eu deixei a salada a gosto de Mara, porque muita gente gosta de rúcula, outro não gosta de agrião, um gosta de alface, outro gosta de manga. Então eu acho que a salada vai muito do critério de cada um, que agrada a cada pessoa. Então prepara do jeito que tem em casa, Prepara né? com o que tem em casa e o que gosta de comer. Perfeito. Na salada. Ok. Tá bom? Então a salada Ó, fica a critério de você que tá em casa. Isso. Aqui é um frango normal, um filé de frango normal. Eu limpei Certo. ele. Eu só fiz uma incisão com a faca aqui, Certo. que eu conseguisse introduzir o queijo. Eu fiz um furinho aqui com a faca, enfiei a faca aqui até o final, Certo. né? Para que eu possa introduzir o queijo coalho. Queijo coalho normal. Queijo coalho pré-cozido. Pré-cozido, Pré-cozido. Tá? Porque senão ele derrete e não fica tão legal. Aí vai temperar Temperar. com sal. Salzinho com a pimenta temperada, que eu sempre Aquele uso. característico do chefe César Isso. Sotelo, ok? Aí o que é que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho desse alecrim picado, né? Sim. Vou colocar aqui nesse buraquinho que eu fiz no frango, tá? Vou Bem colocar pouquinho, né, bem chefe? pouco, porque o alecrim rouba muito sabor. Então, Certo. não é bom a gente colocar demais, porque senão ele acaba roubando o sabor do frango. Entendi. Né? Mas ó, ele fica recheadozinho aqui, Perfeito. tá? Vamos botar um pouquinho de azeite. Na frigideira já Na pré-aquecida, frigideira né? pré-aquecida. Ok. Azeite sempre com a frigideira aquecida, né? E nós vamos levar esse franguinho aqui pra Fica dar quanto tempo aquela em grelhada. média? Tomara, eu grelho ele de um lado mais ou menos de 3 a 5 minutos, mais 3 a 5 minutos do outro lado, Até ficar douradinho, até né? ficar dourado. Certo. Frango tem um porém. Sim, né? conta pra Não gente. existe nem bem passado, nem mal passado. Só existe ponto certo do frango. Verdade. Então o que é que eu faço? Eu grelho ele de um lado, grelho ele de outro, parto ele ao meio, tá? Mas aí o queijo? Vai dar Vai certo, ver, né? dá certo. Eu já quero chegar na etapa 2 do processo. E eu mando ele no forno uns 5 minutinhos. Ah, então depois daí ele vai ao forno ainda. Isso. Certo. Vamos bom? ver então passo a passo agora. Pronto, agora ele já saiu grelhado da frigideira, né? Eu vou abrir aqui ele no meio. Um corte transversal, Isso, César? até pela arrumação no prato e pra dar uma seladinha nele e mandar ele ao forno. Ah, tá. Ele vai ao forno ainda. Pra vai selar essa finalizar. parte. Certo. Aqui eu faço isso, porque você vai ver que gostosinho. Fica o O queijo bem dourado. Fica Sim. bem Ai, eu bonito, bem adoro. gostoso. Quem não Aquele gosta, né? queijinho queimado. Muito bom. Então aqui já voltou do forno, né, César? Foi no forno, 5 minutinhos, ó, como ele tá todo assadozinho. Por completo, né? Todo assado e suculento. Sim. Não pode deixar ele ficar muito tempo para ele não ficar seco. Ressecado. Né? Né? Ressecado é Certo. horrível. Tá? Aí agora vamos montar aqui esse prato, Sim. certo? Aquele toque todo especial que só o chefe sabe fazer, né, na montagem, mas a gente aprende aqui. E Então tá pronto. aqui, tá pronto. Super simples, Verdade. prato prático, saudável, né? Com a salada aí, quem tá querendo fazer um low carb, quem não tá querendo comer carboidrato, quem tá Boa. querendo perder um pouquinho de gordura, tá aqui, prato Tipo maravilhoso. assim, eu tô nesse momento, então esse prato aqui foi perfeito. Gente, não tem desculpa, né, César? Não tem desculpa para não cozinhar e não Não. comer saudável. É verdade. Eu quero dizer isso.
As pessoas, às vezes, eu canso de dizer, parece que comida de dieta parece que é um sofrimento. Batata doce e ovo só, Não né? precisa, Não precisa. Tem muita coisa gostosa e saudável. Só é usar a criatividade, né? Só usar a criatividade, Mara. Olha só, pega os ingredientes que tá lá na dieta, né? Legumes, tem aqui uma manga também que o chefe colocou, o frango de sempre, e olha aí que prato Isso, maravilhoso. amigo, é algo que todo mundo praticamente tem na sua geladeira. É verdade. Né? Vai comer sem dor na consciência. Tem coisa melhor. E sem sofrimento de estar comendo aquela comida que parece isopor. E pesada também, né? Gente, Isso. olha, não tem desculpa, fora ficar lindo. Você pode preparar um jantar aí também pro namorado, pra namorada. Olha, tá perfeito, né, César? Então, gente, eu vou agora para aquele momento difícil de sempre que você já sabe, que é provar. Chefe, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado a E você, olha, não vou Gilmara. largar você não, tá super convidado para voltar, viu? Estou à disposição sempre, você sabe disso. Perfeito, e a gente adora, né? Então, olha, fiquem aí de água na boca porque eu vou provar. Tchau, tchau. Gente, olha, esse frango recheado com queijo coalho, que eu adoro, estava de comer rezando, uma delícia. E agora, mudando de assunto, olha só, estou esperando as suas sugestões e críticas, hein? Envia tudo pra gente, anota aí o e-mail, produçãotvcâmara@cmaju.se.gov.br. Vamos a mais um breve intervalo, mas olha, é bem rapidinho, não sai daí. O Saúde Ativa está de volta e agora chegou a hora do quadro Oncolegal com Rafaela Macedo. No programa de hoje, Rafa conversa com a psicóloga Raquel Bezerra sobre o Setembro Dourado. Olha, um tema super interessante. É com você, Rafa. Oi, Gil! Pois é, hoje estamos aqui com Raquel, ela que é psicóloga aqui da Vozes, e vamos falar hoje sobre o Setembro Dourado. Raquel, seja muito bem-vinda. E o que você tem para falar para a gente do Setembro Dourado? Primeiro, agradecer o convite, é uma oportunidade maravilhosa para falar dessa campanha tão importante que é o Setembro Dourado. Então, essa é uma campanha nacional que visa conscientizar a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. O câncer é a doença que mais mata na faixa etária de 1 a 19 anos de idade, perdendo apenas para acidentes domésticos e mortes por acidentes de trânsito também. Mas em relação às doenças, o câncer infanto-juvenil tem um alto número de óbitos, né? Estima-se que no Brasil, esse ano de 2017, serão mais de 12 mil casos diagnosticados nessa faixa etária. Né? Então é uma campanha que visa levar informações sobre sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil para que a criança com a suspeita chegue mais rapidamente a um especialista. Então, os sintomas se parecem muito com doenças típicas da infância, por isso que muitas vezes os pais levam a criança para um posto de saúde ou para um médico e perde-se um certo tempo pensando em outras hipóteses diagnósticas que não seja o câncer, né? Então, febre prolongada, palidez, perda de peso, são típicas de outras doenças, mas podem ser sinais de uma leucemia, por exemplo, né? Aparecimento de caroços, todo caroço precisa ser investigado, Rafaela, né? Principalmente no abdômen, no pescoço. Uma criança que perde equilíbrio constantemente, que tem muitas quedas, também precisa ter uma atenção especial, né? Porque pode ser um tumor do sistema nervoso central. Então, a criança que apresenta algum comportamento diferente do que vinha apresentando, precisa ter uma atenção especial dos pais e dos profissionais. Então, a Vozes é uma casa de apoio, né? Esse ano nós fazemos 30 anos de trabalho, né? Um compromisso de seriedade, transparência, dedicação total à criança e adolescente com câncer. O paciente, após receber o diagnóstico, ele vem encaminhado do hospital lá de urgências de Sergipe e ele é acolhido pelo serviço social. O serviço social faz o acolhimento desse paciente, verificando quais são as necessidades, né, de liberação de alguns benefícios que a instituição oferece. Então, nós oferecemos medicações complementares, cestas básicas, transporte, hospedagem. O paciente que é de outros municípios, ele pode se hospedar aqui na instituição de segunda a sexta-feira. E depois o paciente é encaminhado para outros profissionais. A psicologia, a nutrição, a fisioterapia, a odontologia, a pedagogia, a psicopedagogia. Então,
o paciente e seu acompanhante, né, tem toda uma estrutura para poder lidar melhor com a situação do tratamento. Ao longo do ano nós desenvolvemos vários projetos, né? Temos agora o Casinha Feliz, os nossos pacientes eles recebem uma reforma na sua residência, que a gente precisa muito de apoio das empresas, quem quiser colaborar com os nossos projetos. É muito interessante que as empresas possam vir conhecer nosso trabalho, né? Temos um bazar, onde nós recebemos doações de roupas, né, de itens novos ou seminovos para serem comercializados e essa renda é revertida para a instituição, né? E temos os espaços lúdicos recreativos, que são os espaços mais aconchegantes aqui da casa. Temos uma linda brinquedoteca. Eu vi, né? Linda, minha gente. É linda. Uma brinquedoteca, videoteca, sala de informática, sala de game. Então, o paciente toda uma estrutura para ter um acolhimento, para ter um carinho dos nossos voluntários. Eu acho que é importante a gente falar do nosso voluntário, né? Que é fundamental aqui na instituição. São cerca de 130 pessoas que trabalham em vários setores, né? Temos voluntários na cozinha, na brinquedoteca, no coral, na parte de artesanato, nas visitas hospitalares. Então, quem também tiver interesse de ser voluntário da instituição, né, fica aqui o convite de vir conhecer a Vozos e somar essa família de amor. Os pais precisam valorizar as queixas das crianças, né? A criança, a gente tem aquela ideia de que a criança está fazendo manha para não ir para a escola, né? Mas se a criança reclama, é uma queixa persistente, se a criança realmente está sem brincar, não está querendo se alimentar, mudou, né? A criança que mudou de repente precisa ser valorizado e não aceitar a primeira hipótese. Às vezes o médico, não, a virose é para cá, toma um remédio. Passou mais uma semana, passou 2 semanas, está insistindo naqueles sintomas, os pais precisam ter essa insistência de pedir um exame mais específico, de fazer uma avaliação mais profunda, né? Principalmente as famílias que não têm acesso a exames na rede particular, né, que ficam às vezes demorando na rede SUS. Nosso público maior aqui são crianças carentes e a gente percebe que há uma demora de acesso a esses exames, né? Então os pais precisam realmente buscar, correr atrás de fazer exames mais específicos e buscar um pediatra. Muitas vezes o médico, a família vai para um clínico geral, no posto de saúde, então, né, ir atrás de um especialista para que tenha um olhar mais apurado em relação àquela situação da criança. É verdade. Então, pais, escutem mais seus filhos, não é isso? Observem o comportamento, observem o corpinho da criança na hora do banho, na hora de trocar a fralda, né? A gente tem crianças que chegam aqui com meses de vida, então é uma doença que não escolhe idade, né? Pode acontecer desde crianças muito bebezinhas até adolescentes e jovens adultos depois dos 20 anos. Entendi. Raquel, e são quantas crianças aqui na Vozos? Atualmente nós temos 430 crianças cadastradas, crianças e adolescentes. Certo. Desse quantitativo, algumas já estão fora de tratamento, a grande maioria já está fora de tratamento. Mas a instituição continua dando seus serviços e benefícios por no mínimo mais 5 anos, que é o tempo mínimo para a gente confirmar uma cura, né? A cura. Então a gente acompanha o paciente durante o tratamento e mais 5 anos fora a químio para poder perceber realmente que esse paciente chegou nessa cura. As crianças aqui passam por vários profissionais, né? Tem os atendimentos da equipe multidisciplinar e durante esse tempo, né, entre uma consulta, entre uma medicação no dia seguinte, tem atividades também recreativas, oficinas de balé, aulas de informática, né? As mães fazem oficinas de culinária, oficinas de artesanato, que é a forma da mãe também conseguir aprender uma atividade, desenvolver esse talento, né? E poder gerar uma renda. Né, porque muitas mães ficam sem trabalhar durante esse período, dedicados exclusivamente aos filhos, e com essas aulas e com esses pequenos cursos, elas são capazes de, em casa, né, criar uma bijuteria, fazer um bordado, vender um pano de prato, fazer um doce para vender, e isso gerar uma renda para a família. Verdade. Você falou uma coisa que aqui vocês também se preocupam com o lúdico, né? Por exemplo, eu vi ali que tem um palquinho de teatro, né? Vocês fazem as peças com as crianças, como é que acontece? Mesmo. Nossos voluntários, eles recebem treinamento, né? Tem um acompanhamento da pedagoga e da psicóloga, que é para justamente esse voluntário saber, vamos dizer assim, incentivar esse lado
recreativo, esse lado criativo da criança, esse lado mais espontâneo. Então as crianças adoram botar uma fantasia, ouvir histórias, contar histórias, ir para o palco, né, e representar uma pequena cena. Então, diariamente aqui nós desenvolvemos várias atividades de acordo com a programação do mês, né? Sim. Então, esse mês teve 7 de setembro, então essa data foi lembrada, foi, né, feito um trabalho em relação a esse tema. E os outros meses também, Páscoa, Carnaval, Dia do Índio, São João. Legal. Então, os temas são trabalhados para que essa criança não perca o contato com a aprendizagem, né, com a rotina que ela teria numa escola. Né? Apesar do tratamento, as crianças, elas gostam de aprender, elas sentem-se interessadas em participar das atividades. E como ela não pode ir para a escola por alguns meses, inclusive chega até a fazer 1 ano sem ir para a escola, então aqui na Voz a gente tenta trazer esses temas, essas situações, né, das comemorativas, para que a criança tenha a oportunidade de aprender e de se desenvolver. Entendi. Raquel, e com relação, assim, por exemplo, transporte para levar na casa de apoio, buscar, vocês têm esse serviço? Isso, nós temos um micro-ônibus, né, que tem os horários de saída aqui da instituição. Então a criança toma um café da manhã aqui, 7h30 sai, esse transporte deixa essa criança no hospital, na oncologia do USE, ou em clínicas que são parceiras nossas, que nós realizamos alguns exames, né, ressonância, tomografia, ultrassonografia, e essas crianças ficam nessas clínicas ou no hospital, e depois de algumas horas o ônibus volta e recolhe os pacientes para o almoço aqui na instituição. E à tarde, mais uma vez, esse ônibus sai para crianças que têm mais um procedimento, ou uma radioterapia, ou um outro tipo de consulta, e volta no final do dia. E, assim, teve alguma criança que te marcou? Assim, muitas crianças. Tem alguma história para contar pra gente? Muitas crianças, assim. A criança, ela é muito sábia. Sim, né? Ela enfrenta a situação de uma forma muito mais espontânea, mais verdadeira. É verdade. Elas, o que para nós adultos chega até a assustar, para elas, muitas vezes, elas conseguem superar com um sentimento fantástico. Assim, eu tenho várias histórias para contar, inclusive de pacientes, Eduardo, por exemplo, Dudu. Ele estava com 7 anos e ele estava com osteosarcoma, um tumor no osso, no fêmur, e ele teria que passar por uma cirurgia de amputação da perna, né? E quando o médico deu a notícia para a mãe foi às lágrimas, a mãe passou mal, teve, né, um problema de pressão arterial e ficou muito comovida quando o médico conversou com ela. E no dia seguinte o médico daria notícia para o paciente. Dudu. E aí a mãe pediu que eu fosse com eles no dia seguinte para o hospital para acompanhar Dudu durante esse anúncio da cirurgia. E aí quando chegamos na sala, o médico foi falar sobre a cirurgia de amputação, ele ouviu o que o médico, né, tinha para falar, e ele olhou para mim, olhou para a mãe, olhou para o médico, respirou e disse assim: não presta, né? Pode tirar, tio. Com a maior simplicidade, né, de alguém que via na cirurgia uma chance de viver. Não tinha aquela relação de apego com a perna, de que é meu e ninguém tira. Muitas vezes, acho que você bem sabe, já passou por isso com em relação à queda dos cabelos, como verdade. É difícil perder, né? E para a criança, não é preciso, vai acontecer, ok. A aceitação vem muito mais fácil. Muito mais fácil. Eu, na verdade, tenho uma história assim que o meu primeiro contato com o câncer, né, foi através de uma criança também, né? Então, assim, eu via isso, eles com muita força, né, de lutar e sempre com um sorriso no rosto. Você percebe isso? Muito, que eles estão sorrindo, sempre muito felizes, né? É uma alegria que ouvir das mães, ouvir das acompanhantes, que é o filho ou a filha que dá forças para seguir em frente, né? Que a criança, muitas vezes quem consola a mãe é o próprio filho. É verdade. Né? Mãe, não chore não, mãe, vou ficar bem, mãe, vai dar tudo certo, confia em Deus. É muito bonito a gente ver que uma criança tão nova, de 5, 6, 7 anos, é capaz de trazer palavras de tanto conforto. Né? Então, a gente está encerrando. Muito obrigada pela sua presença. Quero que você deixe um recado para as mães, para os filhos do Setembro Dourado. Então, fica aqui, primeiro convite de vir conhecer a instituição. A Voz fica aqui na rua Leonel Cuvelo, 55, no bairro Suíça. Você que tem interesse em colaborar com algum dos nossos projetos, ser um doador, um contribuinte, ou mesmo ser um voluntário, então venha conhecer nosso trabalho, venha conhecer nossos projetos para poder se aproximar dessa realidade, né?
E o Setembro Dourado é isso, é um mês de intensificar a divulgação, é um mês de falar sobre o câncer infanto-juvenil. A gente não precisa ter medo do câncer. Eu acho que esse programa é muito interessante, viu, Rafaela? Parabéns pela iniciativa. Porque a gente precisa desmistificar a doença, né? A gente talvez não consiga 100% da cura, mas se a gente corre contra o tempo, a cura fica muito mais fácil e a gente tem qualidade de vida, né? É possível ter uma vida normal depois de passar por esse tumulto que é essa turbulência que é o câncer. Então, na criança também não é diferente. A gente precisa correr contra o tempo, a gente precisa agilizar os exames, que essa criança chegue o mais rápido possível a um centro especializado para ter a sua cura depois do tratamento, né? Então, fica aqui o recado de os pais observarem seus filhos, conhecerem o comportamento, observarem se houve alguma mudança, para posteriormente, se for o caso, né, espero que não, mas se for o caso, chegar num tempo rápido ao tratamento. Pois é. Gil, segue com você. Um beijo grande e fiquem com Deus. Obrigada, Rafaela. Gente, o Saúde Ativa termina aqui. Mas não esqueça, hein? Temos um encontro marcado toda semana aqui na tela da sua TV Câmara. Inclusive, lembrando mais uma vez que você pode baixar o aplicativo da TV Câmara Aracaju para iOS e Android e acompanhar toda a nossa programação de onde quer que você esteja. Fique com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.